Meus queridos irmãos e estimadas irmãs, aqui quem vos saúda é o vosso irmão em Cristo Jesus, irmão Tomazelli. Vamos, com a ajuda de Deus, dar continuidade à leitura da palavra de Deus, que se encontra em Gênesis 31, tendo como título principal: Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, que serei contigo. Então enviou Jacó e chamou Raquel e a Léia ao campo, ao seu rebanho. E disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que, como todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrado. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e mo deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listradas, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que te cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, aonde tens ungido uma coluna, onde me tens voltado um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Léia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus tem te dito. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos, as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão indo tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha, e esquivou-se Jacó de Labão, o arameto, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó. E ao terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias. E alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e amara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim?
e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria e com cântico, e com também tamborim e com harpas? Também não me permitiste beijar os meus filhos, as minhas filhas, loucamente, pois agora andaste a fazendo assim? Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem e nem mal. E agora, se te queiras ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura me não arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na terra de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face? Porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos, e teus irmãos, em quem julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abrão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio? Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. O pacto entre Labão e Jacó em Galeade. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo que vês, meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar-Saaduta, porém Jacó chamou de Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti, por isso se chamou seu nome de Galeede. E Mispa, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apertados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas,
ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui até mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque, e sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, e comeram o pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou ao seu lugar. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, lemos aqui esse capítulo de Gênesis 31, que mostra o momento em que Jacó decidiu sair da casa do seu sogro Labão e voltar para a sua terra, obedecendo a direção de Deus, porque Deus viu que as coisas estavam indo para um caminho mau. Depois de muitos anos trabalhando e sendo explorado por Labão, Deus fala com Jacó: torne a terra de teus pais. Já tinham se passado 20 anos. Então Jacó parte com a sua família e seus bens escondido, porque temia, é claro, a reação de Labão. E aqui, meus irmãos, tem uma explicação espiritual. Chega um momento em que Deus manda sair de ambientes que já cumpriram o seu propósito. Não tem mais o que fazer naquele lugar. Jacó cresceu na casa de Labão. Ele amadureceu, ele aprendeu com o sofrimento, ele prosperou, mas não podia permanecer preso ali para sempre. E nós vemos, irmão, que Labão ele perseguiu Jacó com a intenção de confrontá-lo. Mas Deus apareceu a Labão em sonho um dia antes e o impediu de fazer mal a Jacó. Inclusive, Deus falou: não vai falar nem bem e nem mal. Isso mostra a proteção de Deus sobre a vida de Jacó. Quando Deus protege alguém, irmão, ninguém consegue destruir os seus planos. Vemos também que Raquel, irmão, pegou os ídolos da casa de seu pai. Isso mostra que, mesmo em famílias ligadas às promessas de Deus, ainda existiam e existem até hoje fraquezas espirituais e influências erradas. Um serve a Deus na casa, o outro serve ao inimigo. E isso, irmão, é natural. Ali também vemos, irmão, que eles levantaram um memorial de aliança. No final do capítulo, Jacó e Labão levantaram pedras como memorial de paz entre eles. Então, na Bíblia, memoriais representam o quê? Marcas espirituais, testemunhos, lembranças que Deus interviu de uma maneira divina. E quais são os deste capítulo, irmão? Nem todo lugar é permanente. Deus sabe o tempo de sair e que nós temos que recomeçar. Jacó sofreu anos, mas Deus acompanhava tudo. Deus vê justiças e vê também as injustiças que estão feitas no escondido. Observa que Labão não conseguiu tocar em Jacó porque Deus o guardava. Quem anda debaixo da promessa, irmão, possui proteção divina. E no versículo 42, irmão, está escrito: se o Deus de meu pai não fora comigo, certamente despedirias agora vazio. Ou seja, ele lembrou do Deus de seu pai. E o que nós podemos acatar aqui, irmãos? Deus não abandona quem está sendo injustiçado. Existe um tempo de romper ciclos e avançar. Ele ficou 20 anos naquela terra, mas agora chegou o tempo de sair daquela terra. E há a proteção divina que acompanha aqueles que vivem debaixo da promessa, meu irmão e minha irmã. Meus queridos irmãos, que esta passagem sirva para a edificação do nosso espírito e para a elevação de um conhecimento na nossa vida, de seu irmão em Cristo Jesus, irmão Tomazelli.